Existem muitos mitos relacionados com os hábitos alimentares. Isso engorda, aquilo emagrece. Mas para não ter problemas com a balança e comprometer a saúde do organismo, a palavra-chave é moderação. Que tal começar o dia com uma refeição caprichada? Café com leite, pão, frios, ovos mexidos. No almoço e jantar, bife, legumes e salada. Sem esquecer do azeite para temperar. Fechando a conta, um cafezinho. Pronto, estamos bem alimentados. Será mesmo? Os mitos da alimentação estão sempre presentes na vida de todos e ficaram famosos. Carne vermelha, ovo, pão, café, chocolate. Esses são alguns exemplos daqueles que não se livram de acusações. Os vilões e mocinhos das refeições mudam constantemente de papel. Na ciência dos alimentos, não existe uma palavra final. Especialistas tentam desvendar o lado bom e o ruim de cada um. E esse é o caminho certo para a refeição saudável. Selecionar os alimentos que mais se adequam à saúde. Eles podem ser uma boa fonte de fibras, proteínas, ácidos, carboidratos. Mas cada pessoa reage de forma diferente na absorção desses nutrientes. Doenças e alergias podem atrapalhar esse processo. No geral, o perigo não está presente em um alimento específico. A cada dia, os avanços nas pesquisas ajudam a esclarecer as dúvidas a respeito dos benefícios daquilo que comemos. Os vilões e mocinhos do prato de comida devem ser deixados de lado. O importante é lembrar que excessos são sempre um mal a qualquer pessoa. O duro é quando o vilão vira mocinho, o mocinho vira vilão, né? Dependendo das pesquisas e da maneira de interpretá-las. E para falar então desses mitos e verdades sobre alimentos, nós recebemos aqui no estúdio um nutricionista e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro, Júlio Beltrame. Júlio, bom dia para você. Bom dia. Obrigada pela presença. E a gente tem convidado em São Paulo, Ana Paula. Aqui, Maria Paula, a gente recebe o Dr. Leonardo Tucci. Ele é endocrinologista e especialista pela Sociedade Brasileira de Metabologia e Endocrinologia. Muito bom dia para o senhor também. Bom dia. E antes de a gente começar essa entrevista, convidamos o nosso assinante a participar. Mande perguntas para g1.com.br/globonews. Vamos começar então. Consumo de ovo aumenta o colesterol? Quantos ovos por dia não fazem mal à saúde? Então, o que já foi mostrado que o consumo até de um ovo por dia, isso não é prejudicial à saúde. Os estudos mostram que não houve aumento do colesterol nem do risco de doenças cardiovasculares. Então, a princípio, um ovo por dia é liberado. Tudo bem. Vamos direto com perguntas dos assinantes então, Maria Paula? Vamos lá. Muita gente interessada, né, em saber o que comer no almoço hoje já. Gostaria de saber o quanto a adição de ovo na dieta é perigosa. A mesma pergunta que a Ana Paula já estava fazendo lá. Ouvi falar que 3 por semana é o limite. É verdade? Olha, na verdade, isso vem dentro de um contexto de a gente analisar muito mais, na verdade, a qualidade da dieta desse consumidor, né? Se ele está substituindo esses ovos por proteína de origem animal, que é uma proteína de alto valor biológico, mas contém gorduras que fazem, em excesso, fazem mal à saúde, isso, de certa forma, é bem-vindo, né? A substituição dessa proteína por até 3 ovos. Mas só salientando que, na verdade, essa proteína do ovo não é tão rica em aminoácidos, ou seja, nutrientes que são essenciais, como a carne bovina. No entanto, aliado a uma dieta balanceada, a gente consegue suprir essas necessidades sem problema nenhum. Essa pergunta foi da Eric. Tem uma pergunta, doutor Leonardo, até até diferente, né? Para não falar engraçada, né? Comer ovo e tomar um suco de abacaxi faz mal? Gustavo da Silva. Tem gosto, né? Para tomar junto com o suco. Não sei como é que é o gosto, mas mal não faz, mas também não faz bem. É que nem leite com manga, né? Depende do gosto de cada um. E ele faz mal ou não faz, doutor Leonardo? Não, mal não faz. Mal não faz, eles não sabem se é bom. A gente tem outras perguntas. Agora é a Thaís Carvalho. Existe uma quantidade correta para o consumo diário de café? E de que maneira eu posso aproveitar apenas os benefícios da cafeína, hein, Leonardo? Bom, não existe uma recomendação aí de um consumo máximo de café. O que a gente sabe é que o café que não é coado, ele tem uma substância que é o cafestrol, que pode ser prejudicial para o colesterol. Mas o café que é consumido normalmente, o café coado, esse café de máquina, essa substância praticamente é retirada totalmente. Então, isso, a princípio, não tem problema o uso do café, né?
Não sei que tome tanto quanto eu, né? Eu tomo muito café pela manhã. Bom, eu tenho mais uma pergunta agora aqui para o Rio de Janeiro, Rodrigo Cortez. É verdade que tomar água antes de comer ajuda a comer menos? Tanto lá também que faz mal, porque dilata o estômago. Dilata o estômago. Não, isso realmente é um mito, na verdade. Nós, como nutricionistas, a nossa indicação é que realmente deve-se evitar o consumo excessivo de líquidos durante as refeições, né? Mas isso é um mito, né? A água, assim como qualquer outro líquido, como sucos, refrigerantes, vão fazer o mesmo efeito, né? Então, a saciedade, na verdade, ela vem no sentido de que você deve mastigar mais os alimentos, escolher melhor os alimentos. A gente tem mais perguntas aqui de assinante. O que é mais saudável, manteiga ou margarina? Essa é uma pergunta bastante importante. Controla a diabetes e a nutricionista falou que não devo comer laticínios, pois o pico da insulina do leite é maior do que o do açúcar. Quem quer saber disso é a Sônia Maria Guevara. Agora, eu já ouvi falar também que a margarina, por ser de origem vegetal, ela, enfim, não faz tão mal quanto a manteiga. A Sônia está com questões ali bem complexas, né? Específicas. Na verdade, o que acontece? A manteiga é de origem animal, então a gente tem uma quantidade de ácidos saturados, né, que são componentes maléficos à saúde maior do que a margarina. Em contrapartida, a margarina ela passa por um processo industrial, né, bem grotesco, para falar na verdade, que é a quantidade de ácidos graxos trans são elevadas. Então, na verdade, dentro desse contexto, o uso do bom senso, né, a quantidade de utilização desse material, obviamente eu daria preferência à utilização da manteiga, né, porque passa por processos industriais bem menos, digamos, efetivos na mudança da estrutura química das moléculas em relação à própria margarina. Essa é uma pergunta que realmente traz muitas polêmicas em relação à manteiga. Tem gente que corta tudo, não quer usar, né, doutor Leonardo? Tem gente que não quer usar nem manteiga, nem margarina e passa a usar só o azeite. O azeite também é dito como uma gordura melhor porque também vem de origem vegetal, mas é claro que tudo em excesso faz mal, né? Então, o segredo é mesmo a moderação, como a gente disse aqui no início dessa conversa? Com certeza. Acho que o segredo é a moderação mesmo, né? Como já foi falado. Realmente o azeite, a princípio, ele tem gorduras que são melhores, né? E nessa discussão da margarina e da manteiga, eu acho que vale muito a qualidade da margarina. Se for uma margarina de boa qualidade, tem algumas que são enriquecidas com fitosteróis, até que são melhores do que a manteiga. Mas, de qualquer forma, a melhor indicação aí é a moderação. Leonardo, Doutor, acontece... vegetarianos? Sim, Ana? Sim, Maria Paula. Não, eu queria fazer uma pergunta sobre vegetarianos, porque eu sofro muito com essa pergunta, Maria Paula. É o seguinte, eu não como carne, então todo mundo me pergunta, mas e a insuficiência proteína animal? Substitui tranquilamente, não tem problema. Ou tem, doutor? Não, existem outras fontes aí de proteína animal, como o leite, o ovo e mesmo de proteína vegetal, da soja, feijão. Então, se a pessoa tiver uma dieta rica nesses outros ingredientes ricos em proteína, tudo bem, né? Pode... Ana Paula, sofremos com essa pergunta, nós duas, e somos duas gaúchas, né? Então é muito bom a gente ter ouvido aí esse comentário. Agora, Leonardo, as pessoas não têm o costume de ler os rótulos, né? A gente estava vendo aqui, mostrando imagens ali, quanto de gordura saturada, quanto de gordura trans. E quer dizer, a gente tem que mudar os nossos hábitos e escolher melhor já na prateleira do supermercado. O que você recomenda que as pessoas têm que estar atentas na hora de levar o produto para casa, para saber se aquilo realmente é saudável? Bom, acho que o primeiro passo deve partir da gente, médicos e da imprensa, da orientação dos pacientes, realmente de quais são os integrantes aí dos alimentos que são piores, né? Então, o que a gente deve prestar mais atenção é o tipo de gordura que tem nos alimentos, né? Lembrando que os piores são as gorduras saturadas e as gorduras trans, e as gorduras mono e poliinsaturadas são as melhores. Prestar atenção na quantidade de fibras que tem no alimento, que também é super importante para o funcionamento adequado do organismo. E, de uma maneira geral, dar uma olhada em vitaminas, sais minerais. Né? Acho que esses são os principais itens aí que a gente deve prestar atenção na hora de comprar os alimentos. É verdade. Doutor Júlio, o que gera muita dúvida é que em um determinado momento um alimento é considerado altamente nutritivo e benéfico à saúde e de repente aparece alguém e diz que aquele alimento faz mal. Isso está acontecendo agora com o salmão, que há médicos dizendo que pode causar câncer. O que a gente faz nessa situação? Faz ouvido de mercador? Também, né? Ouve o que quer e o que não quer
esquece. Não, Para eles não. também era bom e agora está fazendo mal também. Exatamente. Pois é. O que dizem as pesquisas recentes e no meio acadêmico, eu como também professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a gente tenta passar para os nossos alunos, porque essa mesma angústia que o consumidor sofre, o aluno que está se formando também sofre. Esses estudos, eles vêm baseados, muitas vezes, em estudos populacionais ou estudos experimentais, que pontualmente acenam para, no caso, por exemplo, do salmão, né, essa evidência. A questão é, em que população foi realizado esse estudo, né? O quanto de salmão que eram consumidos por essa população e de onde veio esse salmão, né? Ou seja, é um salmão em cativeiro, não é? O que esse salmão consumiu? Então, a importância, né, de uma forma geral, é a gente manter a recomendação que já existe. O consumo de salmão, pelo menos 2 vezes ao dia, para quem não apresenta nenhum risco de doenças cardiovasculares, desculpa, 2 vezes dia, na não. semana, Na semana. ou de qualquer outro peixe, traz benefícios à saúde. Né? A gente não deve se alarmar. Obviamente, a gente ouve muito, já se falou muito da cafeína, já se falou muito de outros nutrientes que vão continuar sendo falados, porque a ciência da nutrição, ela não é estática, ela se move juntos com o conhecimento que vão sendo adquiridos. Hoje existem recomendações que são clássicas, como o doutor falou, o aumento da recomendação de fibras. Eu coloco uma outra atenção, muita atenção em relação aos carboidratos que são consumidos. Nesses rótulos, a gente deve prestar bastante atenção a eles. E tem muita gente também, né, só pegando essa linha aqui, passando aqui para o doutor Leonardo, o carboidrato, na verdade, ele é tido como inimigo, né, forte aí para quem pretende emagrecer. Tem gente que faz dieta cortando realmente o carboidrato, mas não é muito bem assim não, né? Às vezes até o que você coloca junto com o carboidrato, junto com a massa, é muito pior. E buscar as massas, o carboidrato integral, o pão integral, as massas integrais, pode resolver o problema de quem está precisando, até por questão de saúde, emagrecer? Acho que isso ajuda bastante, né? O carboidrato é a principal fonte aí de calorias do nosso corpo, né? Então, o que se recomenda é que mais ou menos 50% da fonte calórica por dia seja de carboidrato. E a gente trocar os carboidratos que a gente chama de simples, que são os carboidratos que têm uma absorção rápida e com isso podem aumentar a glicemia, a liberação de insulina, por carboidratos complexos, né? Que são os pães integrais, macarrão integral, os ricos em fibras, isso pode ajudar na perda de peso e no controle de doenças como hipertensão, diabetes. Então, isso é uma boa estratégia também para a gente orientar. É sempre bom, né? Lembrar, reforçar. A gente tem mais pergunta de assinante aqui para o Júlio, no Rio de Janeiro. Lá, Júlio, afinal, chocolate. Chegou o chocolate. Faz ou não mal à saúde? A cada momento leio algo diferente sobre o assunto. O Carlos Freire quer saber, deve adorar chocolate como todo Carlos, mundo. acho que chegou o momento melhor, né? Mais gostoso. O chocolate, ele realmente em excesso faz mal à saúde, principalmente quando a gente está falando de chocolate, que são chocolates processados ao leite, que contém uma quantidade maior de gordura. Agora, quando a gente fala de chocolates que estão cada vez mais introduzidos no mercado pela indústria de alimentos, que são chocolates ricos em cacau, ou seja, 50%, esses chocolates eles têm um menor teor de gordura e açúcar. E, consequentemente, como você aumenta a matéria-prima, que é o cacau, você aumenta também o número de flavonoides presentes nessas amostras, né, nessa matéria-prima, o que pode trazer benefícios. Que são o quê? Principalmente redução do colesterol, né, de uma forma geral, dentro de um contexto de doença cardiovascular, a prevenção dessas doenças, né, como hipertensão, dislipidemias, que é o aumento do colesterol. E existem alguns estudos que sinalizam até no melhor controle da glicemia, ou seja, do açúcar no sangue, né, uma melhor liberação de insulina. Gente, vamos começar a correr aqui, que está chegando um monte de perguntas. Vamos tentar responder o máximo possível aqui. Doutor Leonardo, pergunta para o senhor do assinante. Tenho pressão alta há algum tempo, queria saber se comer chuchu diariamente reduz esse problema. Sérgio Pires. Nunca ouvi dizer. Bom, nunca vi nenhum estudo feito com chuchu, mas acredito que não. Não sei, isso precisaria ser estudado melhor. Mais uma pergunta então, Maria? Mais uma pergunta de assinante agora. Qual é a diferença entre os tipos de açúcar? Qual é o mais recomendado? A Débora Pires quer saber. Tá ótimo. O açúcar, ele passa, como diversos outros produtos, por diversas etapas de refinamento, né? Nós temos o açúcar mascavo, que é o açúcar, digamos assim, que é o mais cru, né? Com um processo químico menor. A gente tem o açúcar cristal, que não é o açúcar
ainda no seu ponto de refino e o açúcar refinado, a grosso modo, dessa forma. Obviamente, o açúcar refinado, você usa uma quantidade, né? Ele é mais leve, é mais fácil de ser usado. Então, a indicação realmente é que a gente utilize os açúcares que passem por menores processos de refinamento. Então, o açúcar mascavo e o açúcar, né, digamos, cristal, o demerado também, que é encontrado no mercado, ele tem, na verdade, não um benefício, né? Mas é menos industrializado. Lembrando que qualquer tipo de açúcar, seja ele refinado, seja ele o mascavo, ele continua sendo, utilizando em excesso, maléfico para a nossa saúde. Certo. Mais uma pergunta então, doutor Leonardo, para o senhor. Pessoas com gordura no fígado podem tomar azeite de oliva? Daniel Costa. Pode tomar, sim. Na verdade, essa gordura no fígado que a gente chama de esteatose hepática está muito relacionada com obesidade, né? Então, a pessoa tomando uma quantidade pequena de azeite não tem problema, porque o azeite tem benefícios aí para o colesterol, para as doenças cardiovasculares. O que a pessoa precisa fazer quando tem essa esteatose hepática é perder peso, praticar atividade física e acertar a sua alimentação de maneira geral, mas não precisa fazer uma restrição de azeite, não. Acho que você vai ter que voltar aqui, porque as perguntas são muitas, doutor Leonardo. A gente agradece muito o senhor, doutor Leonardo Tucci, endocrinologista e especialista pela Sociedade Brasileira de Metabologia e Endocrinologia. Muito obrigada pela participação. Obrigado. Bom dia para o senhor. Bom dia, obrigado. Maria Paula Luciana. Obrigada, Ana. Aqui no Rio a gente agradece muito a presença do Júlio Beltrame, da Fundação Oswaldo Cruz, e também professor da Universitário, né? Muito obrigada. Exatamente. Júlio, obrigado, bom dia. Bom dia. E se você em casa gostou desse debate, quiser ver outros na internet, olha só como fazer.